Tudo É apresenta. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos ao podcast E Tudo É. Meu nome é Rian. Meu é Pedro Gustavo. Eu sou o Álvaro. Gabriel. Pedro Lucas. Ah, vá. Sim. Bom, temos cerca de 40 a 60 mil religiões no mundo. Mas afinal, o que é religião? Para mim, religião é uma crença na existência de um poder ou princípio superior sobrenatural, do qual depende o destino do ser humano e ao qual se deve respeito e obediência. Mas para vocês, o que é religião? Qual é a sua religião? Então, o conceito de religião ele é bem subestimado porque a partir do momento que eu acredito em uma coisa, que ela tem poder sobrenatural, ou que ela tem o poder, que significa a ação de poder mudar o destino ou um fenômeno natural, aquilo ali pode se tornar um Deus para mim. Igual existe a religião que acredita em um espaguete, que ele criou todas as coisas, o universo foi criado a partir de um espaguete. Isso é uma religião. Então, o conceito de religião é bem subestimado, porque existem 40 a 60 mil religiões que são realmente meio que legalizadas, oficializadas, essa é a palavra. Isso dá asa a mais coisas, porque muita gente acredita que o destino pode fazer alguma coisa, que ele pode mudar, ou que ele já está programado e você só está seguindo uma determinada carreira. Entendi. Gabriel, você acha que o ateísmo pode ser classificado como religião? Então, o ateísmo, eu acho que sim, apesar de ser literalmente a característica que difere uma pessoa que não tem religião. Porque, imagina, sei lá, vai fazer uma pesquisa regional. Aí, qual é a sua religião? Aí fala, eu sou católico, eu sou espírita, eu sou Norman. umbandista, norma. Aí fala, não, mas eu acredito em Buda. Fala, mas eu sou ateu. Vai ter uma classificação. Querendo ou não, isso vai se tornar não a religião, mas o ato de não acreditar na religião vai fazer com que tenha. Uhum. É tipo, o frio é a ausência do calor. Então, o ateísmo é a falta de religião que está classificado em um meio religioso. Entendi. Bom, eu até entendo os ateus, porque, tipo assim, para eles tem uma comprovação muito maior de que outras religiões não são reais. Entendeu? Eu fui perguntar a um amigo meu que ele é ateu, e eu perguntei qual a razão de você não acreditar em religião. Ele falou, ciência em geral. Falou, tipo o quê? Eu falei, um bom exemplo. Digamos que tenha um rei, não vamos dar o nome a ele, mas tem um rei no ano de 1500. E ele não gosta de pessoas assim, não gosta de uma pessoa de cabelo grande, não gosta de uma pessoa com barba, não gosta de uma pessoa com cabelo grande. E esse rei, no ano de 1500, ele vê que existe uma Bíblia sobre uma tal religião. Ele fala, eu vou te pagar tanto para você botar aí essas regras na Bíblia. Eu não quero que você tenha isso, não tenha aquilo, entendeu? E para mim essa justificativa parece bem lógica, sem falar as comprovações do ser humano que está descobrindo sobre como a gente surgiu, sobre a nossa evolução, não dizendo que elas são reais, mas tem muito mais chances de serem, porque podem sim ser comprovadas ou não. É verdade. Álvaro, qual a sua opinião sobre os agnósticos? Agnóstico é o que mesmo? Agnóstico, a galera que nem é ateu, porque acredita que existe um Deus não determinado, mas que também não é 100% que não tem uma fé cega. É tipo, olha, eu não sou cristão, não sou espírita, não sou da Umbanda, não sou ateu. Eu só Tá. acredito em um Deus, porém não um determinado Ele Deus. acredita, mas, assim, ao mesmo tempo que ele acredita, ele não tem uma crença apegada e firme a tal religião, e é isso. Demorou demais. Pedro? Passou logo. Não sei não. Bom, mas sobre isso aí que você disse sobre os reis e a igreja, se bem pode ter acontecido, porque antigamente, nessa época, eram os reis e a igreja quem... Eles estavam em conjunto, dominando.
E pode ter acontecido de um ou dois reis que não gostavam de certas características, de certas comidas nos seus povos e entram em contato com a religião, seja ela qual for o catolicismo ou qualquer outro que tenha uma palavra escrita que possa ser propagada durante séculos, sendo até modificada, pagando a igreja para modificar isso neles. Sim, sim. Neles não, na religião. Tanto é que a Igreja Católica ela tinha um poder muito maior antigamente e isso também influencia muito, entendeu? Mas então, quem é Deus para vocês? Quais as suas características na opinião de vocês? Bom, quem é Deus para vocês? Quais são as suas características na opinião de vocês? Não, pode falar aí, filho. Oxi. Não, inicia aí que você que é mais religioso que eu e tal. Amém. Então, Deus pra mim ele é um espírito que não tem forma nem gênero, porém sim, ele tem o poder de alterar as coisas de acordo com a sua vontade. Como eu falei, eu sou cristão, isso não vai dizer que eu tenho necessariamente odiar todas as outras religiões, até porque esse é um debate sobre religião, né? E Uhum. eu acho que talvez, eu acho que Deus existe, um Deus, porém também eu não descarto a hipótese de que outros deuses existam. Por exemplo, tem muita gente que fala, mas é porque a glória de todos os outros deuses vai estar ligada a um só Deus. Ok, pode acontecer isso, mas eu não posso afirmar que sim, como eu também não posso afirmar que não. É só porque a minha religião vai de acordo com o que eu acho, vai de acordo com o que eu creio. Eu creio exatamente que existe um Deus, mas eu não posso julgar ou apontar o dedo para alguém e falar, olha, não existe outros deuses, até porque são religiões e religiões. E também a religião está diretamente ligada à cultura, que literalmente, se você for estudar um povo que não existe mais, uma das primeiras coisas a se analisar é a religião, porque a religião está ligada à cultura e a cultura está ligada ao caráter. Então, sempre vai haver um meio entre esses três. Se existe um religioso, ele vai ter relacionado à sua cultura. Por exemplo, cristãos, cristãos no modo geral, acreditou na vinda de Cristo à Terra. Beleza, ok. Ele vai acreditar que existiu a Páscoa, porque a Páscoa é a morte e ressuscitação de Cristo. Isso é um meio cultural que está ligado à religião. O Natal, dentre várias outras coisas. Por exemplo, São João, catolicismo. Carnaval. Carnaval, isso já está ligado à religião grega, que é o dia da carne. Era o dia em que a galera podia fazer tudo às vontades da carne, que seria beber, passar dias e dias numa festa, e que todo mundo tava peladão lá, enfim, e seguir a vida. Mas, e vocês acham o quê? A cultura está realmente ligada ao caráter? Está realmente ligada à religião? Se esses três, esse triáculo, ele está realmente difundido para definir o caráter e as decisões de alguém? Bom, de certa forma, sim, pois temos povos antigos que antigamente não tinha assim, um Deus. Eles viam o sol, por exemplo, e diziam, aquilo é um Deus. Ele nos dá luz, calor e tudo mais. Via a chuva, também via como um Deus, de certas formas. Fenômenos naturais, né? Alguns deles, o fogo. E é isso. Bom, uma coisa que você citou eu vou citar os gregos. Bom, os gregos antigos, eles tinham vários deuses. Zeus, Apolo, Hera. E Hades. e isso influenciava muito na cultura deles, porque, assim, eles olhavam uma situação e diziam, esse X-Deus está abençoando essa situação como uma guerra. Então, vamos pedir preces ao Deus da guerra para que possamos vencer e possamos voltar para nossa casa, entendeu? Então, isso sim influencia na cultura das pessoas, no modo de agir, dependendo do quão fanático você é por ela. Mas, como o Gabriel citou, há muitas religiões que sumiram, pois seus povos foram extintos com o decorrer do tempo, não teve mais nenhum sinal deles. Então,
Isso depende muito de pessoa para pessoa, porque hoje em dia os cristãos, eles têm uma maneira de agir, tem cristãos que são muito fanáticos, outros que são só liberais o suficiente para entender que outras religiões existem, como o Gabriel, ele entende, ele compreende. E tem os fanáticos religiosos que dizem, não, minha religião é certa, a sua é errada, É a única. é a única, entendeu? Absoluta. E isso, com isso, criou muitas diversidades, entendeu? Então, na minha opinião, sim. É, como algumas pessoas dizem que só há um Deus, mas há várias formas de chegar a ele em diferentes religiões. Sim, tem pessoas que acreditam na ressurreição, há pessoas que acreditam que é o fim, quando você, Que não tem nada lá do outro isso, lado, quando nem você luz. falece, não, sua alma só simplesmente desaparece. Alguns acreditam que tem um purgatório. Sim, há muitos fatores no conceito da religião. Bom, eu acredito que não creio na ressurreição, porque realmente ninguém nunca voltou para dizer, nunca informou a gente, então isso é uma teoria, mas muitos acreditam. E muitas passagens na Bíblia nunca citaram que nós, seres humanos comuns, vamos ressuscitar, só foi citado que Jesus ressuscitou em 3 dias, mas tem um porém também, o purgatório. Eu nunca li assim aprofundadamente a Bíblia, porém eu creio que o purgatório possa ser real e ao mesmo tempo não pode, porque é uma passagem e, bom, Então, para você, o purgatório, por exemplo, depois da morte, é só um caminho para outro lugar. isso, uma passagem para você poder seguir ao paraíso ou qualquer lugar que você acredite. Ok, vocês em conjunto acham que o inferno existe um lugar específico para a punição de algo que foi feito aqui na Terra ou por qualquer outro tipo de vida? Bem, para mim, o inferno é algo bem. Como é que eu posso dizer? Não é assim algo. É bem. Não é assim uma coisa que é pré-definida. Talvez possa ser alguma coisa única para cada um. Cada um tem seu inferno. Ou então, como Dante escreveu, o inferno com 9 círculos, pelo que eu me lembro, Sete. cada círculo com um pecado. São 7. 7? 7 7 círculos. Cada um com pecado, sendo o mais quente em cima e o mais gelado embaixo. E o inferno cristão, que é diferente também, onde você é torturado e eternamente nas chamas. Lá. É diferente de cada religião, eu esqueci o nome dessa religião em específico. A da galera que vive lá na região mais gelada do mundo. Eles acreditam simplesmente que, Os vikings, né? não exatamente os vikings, mas toda aquela galera do Ártico. Ah, sim. Sim, eles acreditam que o inferno para eles é congelado, é gelo. Já pra gente o inferno é quente. E isso também difere no requisito psicológico, porque a nossa própria realidade, só que piorada ou contínua. Por exemplo, lá é um gelo extremo. Você pode, dependendo da região, você pode congelar em 3 segundos. Mas aqui já não é tão quente, mas nosso inferno é a nossa realidade piorada. O quão mais quente vai ser, tipo, a maior tortura. Porque, querendo ou não, já é uma tortura você, principalmente nessa região do Nordeste, trabalhar de sol a sol, porque é quente, é cansativo, é chato, você se sente exausto. E então, literalmente, é a nossa realidade piorada. Só que para eles é a sua realidade contínua, porque eles acreditam que se você fizer muitas maldades, o seu pecado vai ser castigado em um inferno congelado. Como também a outra religião que acredita totalmente o oposto do que a gente acredita. Tipo assim, a gente tem a visão que o paraíso, no caso o céu, vai ser um paraíso, um jardim florido, muito lindo, tal. Sem Só dor, que, sem sofrimento, Isso. sem nada para se preocupar. só que tem uma religião, essa religião, se eu não me engano, já foi até esquecida, no caso, deixou de ser praticada, que acredita que o céu é quente e o inferno é gelado. E que literalmente é porque, se você for olhar por um olhar científico, tudo que é vivo emite calor. Ou seja, o calor é energia que automaticamente se torna vida.
Então o céu vai ser extremamente quente e o inferno extremamente congelado. Porque lá a galera não vai ter com que se aquecer, não vai ter como. É um lugar sem vida, sem Isso, as calor. suas almas não vão poder ter um conforto de estar num ambiente. Tem temperatura ambiente, sabe? Vai estar Adequado, né? sempre congelado. Isso. Uhum. Assim, essa religião acreditou que, exemplo, um dos maiores torturadores, exemplo, toda a galera mal que existe no mundo veio do céu, e aqui a Terra é um meio entre o céu e o inferno. Tipo um purgatório. É tipo como se fosse um segundo plano, em que tem esse aspecto e que literalmente você tem a nova chance. Uma nova chance de ser uma pessoa boa, ou você pode ser uma pessoa ruim também. Só que saindo daqui você vai ter, ou você volta pro céu, continua na terra, ou vai pro inferno. Então, tipo, é muito relativo. Por quê? Porque a gente acredita do que nós denominamos errado, que a pessoa está sendo errada e que ela vai ter uma condenação. E se não houver condenação, igual alguns agnósticos ateus acreditam que não há vida após morte, que literalmente o que você faz aqui fica aqui, que você só vive uma vez e você deve se aventurar de acordo com o que você deseja, claro que não infringindo as leis. Porque toda religião tem lei, toda religião tem regra, até porque se não há regra se torna uma bagunça. Então, exemplo, o cristianismo, amar o próximo, os 10 mandamentos, dentre muitas outras regras ou requisitos. Só que a questão é, a maioria das leis da religião está ligada às leis humanas, às leis físicas. Exemplo, o tribunal jurídico. Eu não posso, exemplo, se um ateu não tem lei, ele não tem a quem seguir, ele não tem uma ordem divina para seguir, porque ele não acredita Vai em impor divindade. um limite. Isso. Aí fala, então eu posso sair matando todo mundo por aí. Mas a lei humana não permite isso. Porque se ele matar alguém, obviamente ele vai ser preso ou, dependendo do país, até morto. Então sempre há uma regra, uma lei que delimita. E o cristianismo tem muito disso, principalmente os crentes, que você tem que respeitar a ordem divina e a lei humana. Que você tem que estar no meio termo. Se é para você amar o próximo, isso não quer dizer que você tem que necessariamente abraçar todo mundo que você vê pela frente, como você também não pode agredir alguém. E, exemplo, eu não posso te bater. Isso quer dizer que eu estou respeitando a lei cristã e a lei jurídica. Porque se eu te bater sem uma justa causa, sem um motivo que leve a isso, tá errado. Acho que também é uma questão de senso, né? Que eu não vou sair batendo todo mundo. É um ponto, cara. Não, vem por meia hora, bora, sem perder E a qual é o amizade. seu ponto de vista sobre isso, Pedro Gustavo? Ei, vai ver se vocês estão falando nada, né? É, E para vocês, o que é considerado preconceito religioso? O que Pedro, fala segue, alguma coisa, Pedro. o que segue contra as religiões dos outros? O que é o preconceito religioso? O que vocês acham sobre isso? Pedro, fala alguma coisa, Pedro. Ele tá pensando. Pode pensar, pode ficar à vontade. É sobre. Enfim, preconceito religioso, eu acho que é quando você ofende a religião de alguém de forma direta, que você tem realmente a intenção de ofender ou humilhar a pessoa sobre sua religião. Ou então Sim, só porque ela tem essa religião. Isso. É tipo chegar num gay e bater num gay porque ele é gay. Não vai funcionar dessa forma. Exemplo, eu sou crente. Isso não quer dizer que eu vou refutar todas as outras religiões. Muito pelo contrário. Pelo fato de eu ser religioso, uma das minhas obrigações morais é estudar sobre as outras religiões e pelo menos tentar entender o ponto de vista deles. Por exemplo, eu já estudei uma parte do espiritismo, só que eu não posso estudar tudo porque é uma religião muito complexa, tem toda uma complexidade. Então, o que eu sei do espiritismo basicamente é que eles têm que amar o próximo, a função deles é ajudar. Se você quer uma ajuda, você vai chegar a um espírita para isso. Tanto espiritualmente como fisicamente, por exemplo, a irmã Dulce, ela era católica, mas os espíritas também acreditam nela como um ser divino que veio à Terra para ajudar e mostrar o que é realmente o significado de ajudar o próximo. Uhum. Só que preconceito religioso seria se eu visse que a irmã Dulce
essa mulher que virou santa, é, ela é santa para os católicos. Ela é um exemplo para o espírita. Ela é um exemplo de ser que sabe viver em sociedade, que se deu o trabalho, deu a sua vida todinha para ajudar os próximos, os necessitados. É como se eu olhasse para ela e falar, ela não fez nada, ela só fez sua obrigação só. Ela literalmente foi um dos exemplos de bondade. Eu olho para ela, eu vejo ela como um exemplo de bondade, um exemplo de amor ao próximo, que é um mandamento dos crentes. Então, os crentes não podem simplesmente chegar e falar, porque ela é católica, eu vou desmerecer ela. Não, não posso falar isso. Por exemplo, Maria. Maria, mãe de Jesus, nessa parte todo mundo sabe. Só que a questão é, muita gente ignora Maria e fala, Maria ela virou santa. Aí tem gente que alega, mas ela não podia ter virado santa, porque isso. Aí a gente, mas eu nem acredito que Maria existiu, ela só foi uma mulher que deu um filho e todo mundo botou, Jesus, isso aqui é Maria. Só que, tipo, eu acho que Maria não foi uma mulher qualquer, ela foi a mulher, porque ela literalmente teve Jesus. Só que no meio cristão, no meio crente, não existe isso de santo, né? Não existe santidade. Acho que santo vem a partir do evangelismo, né? Dos evangélicos, que eles acreditam em santo. Já os cristãos não, eles dizem que como eles rezam para a estátua do santo, eles estão pecando, pois tem um mandamento que diz que não é para fazer esse tipo de ato. Não crê em outros deuses, É. né? Só que assim, querendo ou não, em toda religião você vai achar controvérsias. E o meio católico é isso, porque tanto na Bíblia cristã quanto na católica, que eu já tive a oportunidade de ler as duas, fala que para não adorar imagens. Só que aí vem, santo é o quê? É uma imagem. E quando você está rezando a um santo, você está adorando ele, os católicos alegam que não necessariamente que ele é santo, ele tem a sua santidade. E que você não está orando para um santo, mas que tudo aquilo vai se refletir a um só Deus, que toda a graça vai ser encaminhada para Deus. Já os cristãos não acreditam nisso. Já a galera da Umbanda e do Candomblé, eles têm muito preconceito. Eu acho que, tirando o satanista, só vem ele assim para sofrer preconceito. Porque não é a religião que a gente tem cultura de praticar. Na época dos escravos, os escravos eram, além de escravizados, achavam que eles não tinham alma ou que a alma deles estavam perdida. Enfim, muita heresia. Só que o que fazia? Falava, a gente vai ensinar ele a ser crente ou a ser católico. Acabou. A gente vai obrigar se eles não quiserem. É tipo, ou você faz isso ou você vai ser chicoteado, porque você tá com um demônio. Aí vem a questão. Aí a gente tem esse meio cultural de catolicismo e cristianismo. Ok. Só que para eles poderem contribuir com a sua arte, com a sua cultura, por exemplo, capoeira, numa forma de uma luta que passou a ser dança, que hoje em dia é considerado cultura porque foi aderido mais pelos baianos. Ok. Agora a galera que, tipo, fala, mas capoeira é um ritual de macumba, que não sei o quê, que é preconceito, todo mundo deve morrer. Isso já é errado. Porque é um jeito, é uma expressão de religião que está ligado à cultura, como a gente já havia falado. E é muito brisado isso, porque, tipo, a lei humana, ela sempre tenta ficar neutra. Porém, no meio religioso, você não pode ficar neutro. Ou você é de um lado, ou você é do outro. Uhum. Porém, pelo fato de você ser de um lado, isso não implica... Não dá pra ficar em cima do muro. Isso, só que, exemplo, só que para você estar a um lado, isso não quer dizer que você tenha que ofender o outro lado. Você pode só se manter neutro. E se lhe chamarem para um debate, para uma conversa, você dá a sua opinião como sua opinião. Lembrando que a verdade não é absoluta. Sua verdade não vai ser a verdade de todos, é a sua verdade. Aí, só que assim, eu acho engraçado estudar sobre lei e religião ao mesmo tempo, porque sempre vai estar ligado a um meio em que os cristãos acham que existem demônios. E tipo assim, que existem demônios. E que a pessoa está possuída. Isso inclusive atribui aos católicos, crentes e católicos. Que tem demônios. Já os espíritas, e falam que inclusive a galera da Umbanda, do Candomblé, que isso são demônios. Que eles convocam e invocam demônios para ter seu poder e essas coisas assim. Sua proteção. Isso. Só que a questão é, se eu falar,
Aí fala, vou expulsar um demônio. Aí a lei falou, e aí? Como é que a gente vai fazer? Se um acredita que isso aqui é expulsar demônio, o outro já fala que o que eles estão expulsando é o seu Deus, é a sua referência religiosa, são os seus santos, no caso os orixás, né? São os seus orixás que vão estar lá, mas aí os outros vão querer expulsar. Aí a lei fez o quê? Ela falou, olha, então, a igreja cristã e católica não pode mais expulsar demônios, porque existe o satanismo que acredita em Satanás, em Satã, que é o que vocês falam que vocês expulsam. E aí a lei fez isso. Aí agora, eu acho isso muito controverso, contraditório. Por quê? Porque os cristãos não podem fazer aquilo que eles acham certo, os umbandistas não podem fazer aquilo que eles acham certos, e a galera os satanistas não vão poder fazer aquilo que eles acham certo, os católicos também não. A lei simplesmente falou, olha, esse lado aqui não vai, esse aqui vai, e é isso, e tudo bem, e seguimos como se nada tivesse acontecido. Então, isso é muito controverso, porque, sim, se você vê um pastor expulsando demônios, você fala, se eu sou satanista, eu posso ir processar. É porque você está indo contra a minha religião. Isso não está me fazendo bem. Se um espírita, exemplo, bota um espírita mesmo, vê um pastor expulsando demônios, fala, olha, eu vou lhe processar. Só que o espírita não acredita em demônios. Ele acredita em espíritos, que há uma hierarquia espiritual, em que vai de espíritos mais fracos a espíritos obsessores, que são espíritos que não têm luz, de forma alguma. E que isso vai subindo na categoria até chegar em Deus. Esse é o conceito espírita. Só que o que acontece? Na própria Umbanda, do Candomblé, Espiritismo, Cristianismo, Judaísmo. Judaísmo, sempre vai haver um lado negro da força. Sempre vai haver uma força maligna. Toda história tem que ter um vilão, por assim dizer. Isso. É tipo pegar, sei lá, os filmes de algum super-herói e colocar só, ele é bonzinho, e aí? É só isso? Aí o que acontece? O espiritismo acredita que tem os obsessores. São espíritos que não têm luz, que ele vai fazer para roubar a sua luz, a sua graça. E a função de alguns médiuns é guiar esses espíritos para a luz. Já no candomblé, eles acreditam em... Eita, agora esqueci o nome. Enfim, eles acreditam em tipo um espírito que realmente tem esse ar de fazer maldade, não fazer travessuras, mas realmente maldade. De possuir. Inclusive, o que pouca gente sabe é que a própria galera do candomblé acredita sim que há um espírito que possui. Só que, como eu falei, tanto no lado bom quanto no lado ruim. Pode ser desde um pombagira até um espírito maligno que veio para matar a pessoa mesmo. Eu falo isso porque, assim, eu tenho amigos pais de santo, eu tenho amigos espíritas, católicos, e eu sempre pergunto, o que você acha? Qual a sua opinião sobre? E a gente tem que saber ouvir. Tem que saber ouvir a opinião dos outros, porque eu acho que é uma questão de ética, moral, você realmente ter senso do ridículo, é você saber falar sobre política, religião e futebol, sem que ninguém saia ofendido ou machucado de um debate. Agora vocês falam. Entendi. Bom, eu já debati muito com isso sobre outras pessoas. E geralmente eram mais idosos, pessoas mais experientes. E eu falava, eu tenho um amigo que digamos que ele seja budista. E ele explicou sobre a religião dele pra mim, tal, tal, tal. Só que eu tenho a amiga da minha avó, que foi com ela que eu debati sobre. E ela é católica. E eu falei sobre os princípios, que eu não vou lembrar agora, sobre o budismo, que meu amigo citou pra mim. Ela falou, eu não acredito nisso porque na Bíblia tal parte diz que não se pode acreditar em outros deuses. Eu falei, tá bom. Mas isso aqui não difere o jeito que a pessoa vai ser, nem nada, vai ser só uma crença dela. Eu falei, sim, mas mesmo que ela acredite em outra religião, ela não vai para o céu, ela vai para o inferno, porque é o que diz na Bíblia. Eu cheguei a debater com ela, então, se eu for uma pessoa boa, maravilhosa, mas eu não creio, eu sou um ateu. Mesmo assim, eu nunca fiz nada de ruim com ninguém, eu sou uma pessoa exemplar. Ele falou, não, de qualquer jeito, você vai
para o inferno, porque você não passou nas minhas médias religiosas. E isso até um pastor de uma igreja que eu frequentei disse a mesma coisa, e, e mesmo assim isso não me satisfez. Eu não compreendi, mas mesmo assim eu respeitei, porque esse é o lado religioso deles. É assim que eles atuam. E de qualquer forma, eu tenho essa mesma amiga, ela é espírita. E para ela, o inferno não existe. Existe o lugar onde as almas vão e elas ficam lá sem rumo. E para ela o céu existe, mas o inferno não. E ela citou um lugar chamado limbo. O limbo é onde as almas não são aceitas no céu. E como não existe o inferno, elas ficam jogadas por aí e começam a vagar. E isso se cria o que as pessoas chamam de demônio. É esses espíritos querendo habitar outros corpos, quererem uma chance nova para poder viver. São almas atordoadas que têm Isso, a função almas de, atordoadas, isso. não é função, são almas atordoadas que querem, que têm o bem querer de ter uma nova oportunidade para ser uma pessoa melhor. Isso. E nesse ponto, eu entendi que esse limbo é o purgatório, porque eu creio no céu, eu creio no inferno. E como ela citou sobre o limbo, e eu pesquisei sobre, o limbo é onde as almas não são aceitas, nem no céu, nem no inferno. Isso é uma teoria. Assim como o purgatório é uma teoria. Assim como o inferno também pode ser uma teoria, o céu. Porém, não ficou muito claro, porque aparentemente o limbo, ele é um local que existe desde o começo de tudo, foi criado junto com o universo. É um conceito abstrato, de certa forma. Isso. E lá diz que existem os piores seres, piores que os demônios, seres inimagináveis, que vieram junto com a criação de Deus. Porém, a gente não tem um raciocínio lógico para entender sobre esse assunto, se aprofundar mais, porque é uma coisa que vai ficar repercussão, vai ter uma repercussão na sua mente, você vai ficar debatendo sobre. Então, no fim do debate com a minha amiga, eu entendi que para ela o inferno não existe, existem outras representações do que poderia ser, mas para ela o céu é exato. E eu perguntei para ela sobre o céu, o que ela acha sobre ele, e ela disse que lá a gente perde todas as memórias, a gente volta a ser almas puras e a gente só segue o caminho de Deus. E ela não quis abreviar exatamente o que a gente faz lá, a gente só fica lá, não tem emoções ruins. E eu debati com ela, eu entendi, e eu fui perguntar para a avó dela, que é a mesma avó católica, e ela disse que no céu a gente vive vários anos, a gente reconhece a nossa família, pessoas da nossa mesma linhagem que a gente nunca conheceu, a gente conhece, e a gente vive lá pro resto da nossa existência. E eu falei com a avó dela sobre a gente perder as nossas memórias no céu, tudo, e ela não me disse nada, porque ela nunca entendeu nada sobre esse assunto. E eu até entendo, porque cada ponto religioso tem o seu intérprete, entendeu? E o que vocês acham que todas as religiões têm em comum? Pode falar. Bom, em questão do que todas elas têm em comum, como, como nós sabemos, cada religião, né, cristianismo, evangelismo, judaísmo, tem regras, eles acreditam em outras coisas diferentes. Princípios, né? Muitos princípios, tem também as coisas dos mandamentos. Às vezes eu costumo pensar nessa pergunta, o que todas as religiões têm em comum? E na minha opinião, eu acredito que o que elas têm em comum é que elas... Eu não sei se isso é verdade, mas minha opinião, provavelmente elas servem ao mesmo Deus. Que todos os caminhos levam a só um Deus. Que toda a glória é atribuída a um só Deus. Exatamente. Na minha opinião, o que eu acho que todas as religiões têm em comum é que sempre vai haver um lado bom e sempre vai haver um lado ruim, como eu já falei. E que isso sempre vai aderir e que quando uma religião específica vê o lado ruim e não se dá o direito de estudar sobre,
sim, há religiões que acreditam que outras religiões são demônios ou que outras religiões são bem. Só que sempre há aquelas religiões que se ficam meio termos. Então eu acho necessário toda pessoa que se diz ser religiosa e ainda que seja ateu ou que prefere não seguir uma religião, uma doutrina, seguir um caminho Eita, isso. Também não consegui falar. Predestinado. Em vez de seguir um caminho essa palavra aí. Eu acho que Um caminho que já foi escrito, pronto. isso, pré-determinado. Eu acho que antes de seguir esse caminho, nós devemos saber escolher a nossa religião, aquilo que mais nos convém e saber ser agnósticos às religiões dos outros, ou seja, não acreditar, mas também não ser ignorante, não querer saber ou não querer ter o conhecimento básico sobre aquilo. Tipo você perguntou para sua amiga que é espírita e perguntou para a avó dela que é católica. Já eu perguntei para amigos que são espíritas, meu tio que é pastor e para um pai de uma amiga minha que ele é babalorixá, vulgo pai de santo. Enfim, eu sempre pergunto a respeito disso, do que uma religião tem em comum. De um modo geral, todas as religiões prezam o amor. Você olha para todas as religiões, tem um amor. O espiritismo tem um amor pelos espíritos que não são de luz, que a função dele é tirar A sua graça. isso, o seu conhecimento. O amor do espiritismo é esse, é você guiar outras pessoas à luz ou ajudar. A base do catolicismo a base do catolicismo é basicamente palavra, doutrina e magistério. Que, querendo ou não, há um amor mais pelos santos, pelo aquilo que eles consideram santidade. O cristianismo é um amor ao próximo, a si mesmo e a Deus. Porque amar o próximo como a ti mesmo. Só que você não pode amar o próximo se você primeiro não se amar. E tem essa relação do amor. A galera da Umbanda, além de amar os seus orixás, aquilo que elas consideram divindade, elas ainda têm o amor e acho que o respeito para falar, olha, igual eu já ouvi gente falando, igual eu já ouvi babalorixá, mamalorixá, falando que, ó, eu amo os orixás em geral, mas em específico eu prezo pelo meu. Isso é o amor que eles têm. E os ateus, eu acho que, querendo ou não, está no nosso vínculo como ser humano de amar. Está na nosso subconsciente, a nossa necessidade pelo amor. Querendo ou não, você vai se apaixonar ou amar algo. Seja sua esposa, marido, filho, pai, mãe, até mesmo um bichinho de estimação. Ou, igual algumas pessoas, não ama ninguém, mas tem um amor por um objeto, por uma série, por um personagem. Sempre vai haver alguma coisa que vai levar esse caminho amoroso. Porque é uma necessidade da gente, é uma necessidade nossa. Como também os psicólogos afirmam que é a necessidade nossa acreditar em algo. Acreditar em que alguma coisa está regindo a gente, que está olhando, vigiando, protegendo e guiando a gente. Apesar que algumas pessoas vão contra. Mas sempre há o conceito de uma hierarquia e que a gente sempre vai estar na base. Por exemplo, eu estudo em um colégio. O diretor vai ser a cabeça, vai estar acima de mim. Porém, isso não quer dizer que ele vai estar no topo. Que vai vir... E nem que ele é melhor. Isso. E que ele sempre vai vir alguém acima dele. E a gente pensa nisso, a gente pensa, nossa, eu tô aqui tô no colégio. E o diretor, ele vai reger por mim. Ele vai... Querendo ou não, ele vai ter que cuidar de mim. É uma responsabilidade que, enquanto a gente tá no colégio, é de um diretor. E que, além disso, é sempre essa função de, tipo, saber que tem alguém que está acima de você, que protege você. Então, eu acho que a maior decepção, a maior frustração que alguém pode ter, focado em pai e mãe, é saber que eles não ligam pra você. E que não tem alguém da sua família que está acima de você que não gosta de você. Eu acho que essa é a pior frustração que uma pessoa pode ter, ou a pior frustração que uma pessoa pode causar a outra.
Uhum. E normalmente é a mais causada por estar falando de vínculos familiares. Entendi. Tanto é que vínculos familiares é o que influencia você a ter uma religião. Tanto é que eu mesmo, desde pequeno, fui influenciado pela minha avó, pelos meus pais, a seguir a Igreja Católica e minha mãe, meu pai, eles seguiam mais a religião cristã. Mesmo tendo quase os mesmos princípios, seguindo o mesmo Deus, eles têm as suas próprias formas de adorar, suas formas de crer na palavra do Senhor, e isso difere muito do que as pessoas têm, do que as religiões têm em comum. Eles creem no mesmo Deus, mesmo o caminho sendo diferente, como outras religiões, algumas têm vários deuses, mas alguns desses deuses eles seguem o mesmo princípio que o nosso, que geralmente aqui no Brasil são católicos, cristãos, evangelistas. E eu creio que é esse o comum de todas as religiões, seguir o mesmo Deus ou o mesmo princípio. Há algumas regras que a maioria das religiões tem suas próprias regras, todos seguem uma. E o amor ao próximo. Sempre, em alguma parte, terá citado o amor ao próximo, não diretamente, mas indiretamente, para não só seguir os conceitos da religião, mas seguir a lei, entendeu? Porque um bom exemplo disso é o satanismo. Eu tenho uma amiga que ela é satanista. Mas isso não mudou em nada no jeito que ela difere das pessoas. Tanto é que ela me contou que muitas pessoas elas têm preconceito com a religião dela, mas ninguém nunca parou para analisar sobre qual é o conceito, o que tem nela. E muitas pessoas realmente não vão querer ir atrás, porque a própria religião, ela difere que tal coisa que tem em outros lugares não é correto. Tanto é que um- uma passagem da Bíblia diz que não é para você adorar outros deuses. Pior, o próprio Satanás, que é tão odiado na Bíblia. Então, eu creio que depende muito da pessoa e isso é um fator comum em todas. Independente de qual seja, todos têm o amor ao próximo, mesmo que não seja diretamente. Geralmente é uma coisa de caráter, por Isso. assim dizer. Isso também influencia muito em como as pessoas são. Também muda muito o conceito das religiões. Que querendo ou não leva um dos primeiros tópicos, religião, cultura e caráter. Isso. Você sempre vai ver que os três vão estar alinhados. Quando não há cultura, há caráter. Tipo assim, a sua cultura difere o seu caráter, que automaticamente difere na sua religião. A gente tem a cultura de não acreditar nas religiões afrodescendentes, e o nosso caráter é de um caráter egoísta, egocêntrico, de não querer saber a respeito daquilo. E isso faz parte desse triângulo, religião, cultura e caráter. Uhum. Então isso acontece do lado da nossa cultura. É mais um preconceito cultural que foi edificado ao longo dos tempos, como eu falei, pelo fato dos brancos obrigarem os negros a estudar o cristianismo ou o catolicismo de uma forma geral. Mas eu acho que sim, tudo vai estar ligado à forma que você vê e que tudo vai estar ligado à cultura e o seu caráter. Entendi. Então, vamos encerrar por aqui. Obrigado pela participação de todos. Continuar? Então tá bom. Vocês querem saber da nova religião? Que um pouco tempo atrás foi oficializada a religião lucianismo. Acho que é assim o nome. Que basicamente, no lugar de Satã, no caso satanismo, colocar Lúcifer. No caso, colocar Lúcifer como evidência, como um deus, como aquilo que vai discernir a sua vida. Uhum. Só que a questão dessas religiões é que, igual o cristianismo e o catolicismo, elas vão estar sempre lado a lado, porque, querendo ou não, é como se fizesse parte de uma árvore em que as suas vinhas fossem distintas, as suas ramas fossem distintas. O catolicismo e o cristianismo acreditam em um só Deus, só que a diferença é que o catolicismo tem outras bases primitivas, 3 pilares, que é a palavra do Senhor e mais 2 aí que eu esqueci agora.
E o cristianismo, ele acredita que o Senhor é uma divindade e que ele fala diretamente conosco. E já as religiões afrodescendentes, Umbanda, Candomblé, Satanismo, Espiritismo, Lucianismo, Espiritismo? Não sei. Lucianismo, querendo ou não, isso afeta o nosso conceito cultural. Mas eu acho que sempre há dois tipos de religião, ou terceiros ou quartos. Só que há um princípio em que há vinhas, há ramas, há coisas que, como é que se diz? Que basicamente faz com que eles tenham distinções. É como se fizesse parte da mesma árvore com frutos diferentes, em que o conceito, ainda querendo ou não, é o mesmo, é parecido, é similar, porém o resultado daquele processo se torna diferente. É como se fosse uma árvore que dá vários frutos diferentes, mas cada fruto, cada semente desse fruto dá em outra árvore, não dá na mesma árvore que leva a mesma coisa. Isso. Tipo isso. Só que a questão é só que é uma árvore, uma estrutura, um paradigma, uma religião já estruturada que tem suas vinhas. É como se uma árvore grande tivesse vários ramos e que cada ramo desse um fruto diferente. Entendi. Hã? Entendi. E o que difere essa religião? Tipo, o que tem de semelhante nela nas religiões comuns de hoje em dia? Tem Não tá algum escutando traço? o que eu tava falando, não? Tem algum traço nela, assim, que tem algum princípio básico, como o catolicismo? Como assim, Tipo, sabe? um mandamento? Mandamento único? Não exatamente um mandamento único, mas acreditar em um só Deus. Exemplo, não um só Deus, mas acreditar em um princípio de um Deus. Hum, Exemplo, o Deus que é mais comum no Brasil pelo fato de catolicismo e o cristianismo ser duas religiões que prevalecem no Brasil, uhum. querendo ou não, é como se pegasse esse mesmo Deus, que é um só Deus, só muda que os cristãos não acreditam em santo, que o catolicismo acredita em santo. E a sua hierarquia dentro da igreja. Só que também tem os lados dos judeus, que se tornam o mesmo Deus. A religião de Maomé, que eu esqueci agora o nome. Enfim, que Maomé era um profeta que foi mandado por Alá, que querendo ou não é um outro nome para esse mesmo Deus. Então, tipo, é como se pegasse a mesma base estrutural, o mesmo paradigma, o mesmo Deus, colocasse outro nome com outras leis e outras ordens. Então, eu acho que termina nisso. Eu acho que sim, todos nós devemos um ponto e que a religião é a base de tudo. Entendi. Bom, o papo tá muito bom, mas nós vamos ficar por aqui. Esse foi o podcast Tudo e Tudo é isso. religião. Tudo é religião. Obrigado a todos por terem participado e até a próxima. Dá like. Obrigado à produção também.